Versículo 10. Hoje nós daremos continuidade a esse estudo maravilhoso sobre avivamento. Na primeira terça-feira nós vimos que o avivamento significa voltar à vida, né? Reanimar. Então isso só acontece para quem está na condição de morto, né? Naquele que está na condição de doente, de prostrado. Esse precisa de avivamento. E nós aprendemos também que o avivamento normalmente acontece após uma grande crise, após uma grande tempestade, após um grande problema de qualquer ordem, de qualquer aspecto. E nós aprendemos também que ter experiências sobrenaturais, dons, é maravilhoso, mas não são sinais verdadeiros, genuínos, sozinhos de avivamento, né? Eles têm que estar acompanhados de boas obras, de arrependimento, de perdão de pecados, de mudança de coração. E na última terça-feira nós vimos o avivamento no Antigo Testamento, que ao contrário do que muita gente pensa, que o avivamento só aconteceu no Novo Testamento. O pastor Afonso trouxe aqui vários exemplos de avivamento no Antigo Testamento. Ele citou diversos reis que trouxeram um avivamento para aquele povo. Normalmente acontecia ali uma destruição de ídolos, né? Acontecia ali o arrependimento e a renovação da aliança daquele povo novamente com Deus. Mas aí aquele rei morria e as pessoas voltavam à velha vida, voltavam à velha condição, e Deus levantava por misericórdia um novo rei, e aí acontecia o ciclo novamente. Também foi citado aqui sobre o avivamento em Juízes, né? Muitos não sabiam, mas o livro de Juízes ele é recheado de avivamentos, justamente porque cada capítulo é uma tragédia. Então todo final do capítulo o Senhor levanta alguém preparado para levar o avivamento. E a maioria do pecado ali era a destruição dos ídolos, né? Eles construíam ídolos, prestavam culto a esses ídolos. E o foco ali era trazer aquele povo de novo para o Senhor. E é o foco do avivamento, né? É reanimar espiritualmente, é pegar essa pessoa que está numa direção errada e colocar na direção de novo de um relacionamento vivo com Deus, colocar essa pessoa em posição de alerta para ouvir a voz de Deus, colocar essa pessoa, fazer com que essa pessoa passe a olhar a palavra de Deus de uma forma diferente. Fazer com que essa pessoa passe a olhar a palavra de Deus com mais paixão, com mais vontade de ler, de meditar, que não seja um peso, né? Todas as vezes que nós convidamos as pessoas para lerem conosco a palavra de Deus, ou você mesmo na sua casa, reservar um momento para ler a palavra de Deus, que não seja algo obrigatório, que não seja algo pesado, algo que te pese nos ombros, mas que seja um momento de alívio, um momento de relaxar na presença do Senhor, de descansar na promessa do Senhor. E o avivamento produzido por Deus, nós aprendemos aqui que ele nunca é agendado pelo homem, ele nunca é planejado pelo homem, ele nunca é manipulado pelo homem, ele não pode ser controlado. Esse é o avivamento de Deus. Ele não pode ser controlado, nem agendado, né? Nós não sabemos quando o Senhor quer visitar, quando o Senhor quer avivar, mas ele aviva. Amém? E hoje nós vamos falar sobre o avivamento no Novo Testamento. E nós vamos citar alguns exemplos, e nós já vamos começar com João capítulo 4, versículo 10, extremamente conhecido. Mas o objetivo de hoje é que você saia daqui entendendo o avivamento nos evangelhos. Então, em Mateus, em Marcos, em Lucas e em João, todos eles vão falar de avivamento, não expressamente a palavra avivamento, mas você vai notar reanimações ali. E nós temos que sair daqui sabendo como aconteceu o avivamento em Atos dos Apóstolos e, por último, como aconteceu o avivamento nas outras epístolas e em Apocalipse, o que ainda está por vir, porque ainda existe um grande avivamento no caminho aí. E nós vamos entender aqui, porque a gente vai começar por João, né? Não há uma maneira de cumprir uma missão evangelística, antes de ler aí, estou introduzindo aqui, não há uma maneira
de cumprir uma missão evangelística, e quando eu falo de missão evangelística, não estou falando somente de missões, eu estou falando da nossa missão evangelística como pessoa dentro da nossa casa, da nossa família, do nosso trabalho, se nós não tivermos poder de Deus. Então, e nós só temos poder de Deus se nós temos a palavra de Deus. Não existe uma coisa sem a outra, né? E inclusive assim, a recomendação bíblica no Novo Testamento de Paulo, né, aos Efésios, quando ele fala assim: não vos embriagueis com o vinho, mas enchei-vos do Espírito Santo. Encha até transbordar, porque quando você transborda, os outros são também beneficiados, né? Os outros também vão ser alcançados. E o Novo Testamento ele vai estar recheado de sinais, prodígios, maravilhas que tinham dois objetivos. Um era expandir o reino e o segundo era trazer glória para Deus. Só. Então, expandir o reino, levar o reino para outros lugares através dos sinais e maravilhas. E nos tempos de Cristo, ele era a boa nova. Ele é a boa nova, né? Ao contrário do que muitos pensam, Jesus continua operando milagres. Jesus continua nos nossos dias fazendo grandes coisas. Mas o maior milagre que Jesus considera é a conversão do nosso coração. Que às vezes nós não vemos fisicamente pessoas se rendendo aqui, mas nós não podemos enxergar, mas corações estão se rendendo nos bancos, nas cadeiras. Porque essa é a palavra de Deus, ela converte, né? E esse é o maior milagre. Cristo é a boa nova. Quando nós esperamos um pregador, seja na festividade, seja numa campanha, seja no culto de ensino, a gente sai de casa pensando algo errado. A gente sai assim: vamos ver o que ele vai trazer de novo, vamos ver a novidade. Mas a novidade é Jesus, a novidade é o Evangelho. Nós vamos ver como o Evangelho foi propagado no Novo Testamento. Então, começamos pelo Evangelho de João, ao invés de Mateus. Por quê? O Evangelho de João foi escrito mais ou menos 90 anos depois da morte de Cristo. E ele vai retratar alguns episódios de avivamento. E o primeiro é esse aqui, da mulher samaritana. Diz assim, João 4, versículo 10. Jesus respondeu e disse-lhe: se tu conheceras o dom de Deus, e quem é o que te diz, dá-me de beber, tu lhe pedirias, e ele te daria água viva. Por quê? Aqui João abre todo o resumo da missão de Jesus. João, ele representa, aqui ele está falando da representação da água, né? Falando que a água, junto ao poço, realmente o poço fundo, poço material, não tinha valor nenhum. Mas, quando ele atrelava, ele representava, ele fazia comparação que a água é Jesus, o próprio Jesus falando: eu sou a água, nós entendemos que essa água não mata só a nossa sede espiritual, certo? Aliás, a nossa sede espiritual, mas ela também preenche os nossos vazios. Então ela mata a nossa sede espiritual e preenche os nossos vazios. Por isso que a Bíblia fala que o Senhor, ele veio para nos trazer vida e vida com abundância. Porque tudo no Senhor é completo. Tudo no Senhor é completude, plenitude, nada é pela metade. Tudo que ele começou, ele termina bem. Ele não para, né? Então, por isso que Paulo fala: aquele que começou a boa obra é fiel para terminar. Ele não é como o homem, não é como nós, inconstantes. Tem dia que nós estamos com vontade de fazer, tem dia que nós não estamos. Deus não é assim. Deus, ele é excelente e ele é pleno, né? E aqui João fala, né, contando sobre Jesus, que Jesus, ele, além de preencher os nossos vazios, matar a nossa sede espiritual, essa água é que concede a salvação. Essa água é que nos dá a salvação eterna. Por quê? Porque é o próprio Jesus que mata a nossa sede, nos dá sabedoria. E experimentar dessa água já é experimentar o maior avivamento das nossas vidas. E foi o que aconteceu com essa mulher. Você vai perceber isso e abre as portas para o Evangelho no versículo 39.
história da samaritana aqui, porque nós estamos num estudo, né? Então tomaria bastante tempo. Mas em resumo, ela foi até o poço, né? O Senhor Jesus pediu água. Ela disse: eu sou samaritana, você é judeu, como eu posso te servir se diante dos seus olhos, em outras palavras, eu sou considerada impura? Mas ela mal sabia que Jesus não tinha como se tornar impuro, porque ele, onde ele toca, tudo fica puro. Então, ela começa aquele discurso com o Senhor, e o Senhor fala: olha, se você soubesse quem é que está te pedindo, você daria, porque a água que eu te dou, nunca mais você vai ter sede. Aí ela, já pensando na vida material, ela falou: nossa, então me dê logo dessa água, porque todas as vezes eu tenho que vir aqui a esse sol a pino, retirar a água. E aí começou uma conversa, o Senhor começou a revelar a vida dela. Falou: olha, vá para sua casa, e começou: leve a mensagem, lá. E ela fala sobre marido. Ela fala: não tenho marido. Realmente, já tivesse 5. E o Senhor começou a revelar. E ela fala: vejo que tu és profeta. E aquele discurso foi transformando ela, foi lavando ela, porque Jesus é a água, certo? Quando ela sai de lá, ela sai com uma missão. Olha aí, o avivamento. Ela sai com uma missão. Ela sai para divulgar. E ela sai correndo. Ela larga um cântaro. Ela larga tudo. E ela sai correndo. Quando ela chega no vilarejo, ela fala: olha, gente, ele revelou a minha vida. Ele só pode ser profeta. E olha o versículo 39. E muitos dos samaritanos daquela cidade creram nele pela palavra da mulher que testificou: disse-me tudo quanto tenho feito. Indo, pois, ter com ele os samaritanos, rogaram-lhe que ficasse com eles. E ficou ali 2 dias. E muito mais creram nele por causa da sua palavra. E diziam à mulher: já não é pelo que disseste que nós cremos, porque nós mesmos o temos ouvido e sabemos que este é verdadeiramente o Cristo, o Salvador do mundo. Então ela sai, e aqui, por isso que a gente começou por João, ela sai inaugurando o Evangelho. Ela sai inaugurando o Evangelho. Por que inaugurando? Carol, mas foi pregado em Mateus, foi pregado em Lucas. Sim, mas neste momento aqui, ele passa a ser pregado para os samaritanos. Até então era para os judeus. Isso é o princípio do avivamento. Amém? E quando nós estamos cheios dessa água que essa mulher experimentou, nós temos mudanças nas nossas vidas. Como eu disse, nós temos as lacunas da nossa vida preenchidas, né? E o que acontece? Nós não andamos mais como nós andávamos antes, vagando sem direção ou apoiados no que os outros pensam de nós, na opinião dos outros, no reconhecimento. Nós não vivemos dependentes do reconhecimento dos nossos irmãos. Nós não vivemos dependentes de elogios, de aprovação. Nós somos plenos em Jesus. E se Jesus nos aprovar, está tudo bem. Amém? Está tudo bem. Colossenses 2,12 vai dizer assim: que nós fomos sepultados com Jesus no batismo. E o mesmo Espírito que ressuscitou Jesus é o que vai ressuscitar a nós. Então essa é uma garantia. E aí o último versículo fala assim: que Cristo riscou a cédula de dívida que havia contra nós. Coisa triste é você dever, e mais triste é você dever e não poder pagar. E esse valor aqui, por mais que eu faça, por mais que eu seja perfeita, por mais que eu seja irrepreensível, eu nunca poderia pagar. Nunca. Então ele riscou. Olha que coisa, ele riscou a cédula de dívida. Ele disse: justificado, pago, sem mesmo eu saber o valor. Então, esse foi um grande evento, né, de avivamento que aconteceu ali no capítulo 4. Aí eu vou pedir para você correr em João 20. João 20 ainda está fresco na nossa memória, por causa da festividade das irmãs.
Nós vamos encontrar aí um cenário, João 20, de Maria, né? Voltando já, indignada, onde está o corpo, mas nós não vamos ficar aí. Nós vamos ver uma coisa assim, muito maravilhosa que acontece, né? No versículo 19. No versículo 19. O que acontece? Depois que Jesus morreu, depois que teve o evento de Maria, que nós lembramos bem, né? Ele não está aqui. Depois que Jesus fala com Maria, Maria vê, e ela testifica, e os apóstolos creem mais ou menos, Jesus faz uma aparição. Só que os apóstolos estavam fechados dentro de um lugar. Por que eles estavam com as portas fechadas? João toma cuidado para dizer que estavam com as portas fechadas. Porque eles estavam com frio? Porque eles estavam com medo. Porque eles pensaram assim: se fizeram isso com Jesus, o que será que vão fazer conosco? Então eles estavam ali com medo, com a porta fechada. E com a porta fechada como esta está aqui, sem nenhuma fresta aberta, para não ter dúvidas, Jesus aparece. Não houve barulho de fechadura, não houve um bater na porta, não. Ele simplesmente aparece. Os discípulos estavam ali, os 11, reunidos, e até o João fala assim: as portas estavam cerradas. E eles tinham se ajuntado ali, talvez para conversar, para lamentar, para chorar. E de repente essa figura não é de anjo, não. Eles reconheceram Jesus puro, como Jesus andava mesmo ali. Porque Jesus não ressuscitou só espírito, ele ressuscitou corpo. E ali ele estava. A única diferença é que Jesus estava com as marcas. E olha que susto enorme. Jesus entra e fala assim: paz seja convosco. Imagina só, todo mundo ali conversando, o que aconteceu, né? De repente, uma voz conhecida, não houve barulho de nada: paz seja convosco. Glória a Deus. E dizendo isso, mostrou as mãos e mostrou o lado que foi traspassado. E os discípulos se alegraram vendo o Senhor. Mas cadê o avivamento aqui? Vamos ler? Versículo 21. Capítulo 20, 21. Disse-lhes, pois, Jesus outra vez. Falou uma vez, depois falou outra vez: paz seja convosco. Assim como o Pai me enviou, também eu vos envio a vós. E havendo dito isto, o que aconteceu? Assoprou sobre eles e disse-lhes: recebei o Espírito Santo. Glória a Deus. Avivamento. Aí ele diz: aqueles a quem perdoardes os pecados lhes são perdoados, e aqueles a quem os retiverdes lhes são retidos. Esse avivamento aqui, ele é tão puro, porque o verbo soprar, ele aparece várias vezes na Bíblia, sempre indicando o Espírito Santo. Lá em Gênesis 2, o que Deus falou? E formou o Senhor Deus o homem do pó da terra e soprou nas suas narinas, e ele teve vida. Era o Espírito. No livro de Ezequiel 37, o profeta diz: e ele me disse: profetiza ao Espírito, profetiza ao Filho do Homem, e dize ao Espírito: assim diz o Senhor Deus, vem dos quatro ventos, ó Espírito, e assopra sobre estes mortos. Então o sopro é exatamente o Espírito Santo. E foi isso que Jesus fez. Já pensou receber o sopro de Jesus? E eles foram cheios na hora do Espírito Santo. E o que aconteceu com aqueles homens? Os discípulos que andavam medrosos, agora queriam pregar, queriam ficar com as portas abertas, estavam com as portas fechadas até então, mas agora eles queriam pregar. Eles foram
avivados. E receber o Espírito Santo não é somente um presente para nós, mas é também capacidade para executar o que Ele colocou nas nossas mãos, em amor, sem machucar ninguém, sem ferir ninguém, sem acusar ninguém, sem julgar ninguém, mas em amor. Esse é o Espírito Santo. O Espírito Santo consegue repreender você durante uma ministração e você sair feliz. Ele consegue trabalhar nos seus poços, nos seus porões mais escuros, mexer em feridas que você não contou para ninguém, falar de fraquezas que você nunca abriu, e você sai leve, feliz, porque é o Espírito Santo, é a água. Amém? Glória a Deus, aleluia. E é isso que produz avivamento. E aí, de uma forma geral, nós não vamos precisar ler. O livro de Mateus vai falar de avivamento. Por quê? Porque o livro de Mateus ele é considerado o evangelho do rei. O evangelho que anuncia o reino. Tanto é que o reino dos céus, reino e reino de Deus, aparecem em Mateus mais de 30 vezes. Até nas parábolas, né? Parábola do reino dos céus, e assim é o reino dos céus, reino de Deus. E o objetivo principal do evangelista Mateus é divulgar, tanto aos judeus do seu tempo, como para o mundo, que Jesus era o Messias, que Jesus era o prometido, que Jesus era o esperado, que ele havia sido profetizado no Antigo Testamento. E aí, através dessa mensagem, ele traz consigo um avivamento, porque Jesus é o próprio avivamento. Marcos, ele vai trazer Jesus como o servo fiel. Então, Marcos 14 vai falar, servo vencedor. Vencedor sobre o quê? As enfermidades, os demônios, as fraquezas, as tentações. Marcos 15 vai falar, servo sofredor, por quê? Porque foi maltratado, foi humilhado, foi morto pelos líderes judaicos. Mas aí vem o avivamento. No Marcos 16 diz assim, servo triunfante sobre a morte. Então é um servo que passou por tudo, mas venceu. Então ele traz avivamento. A ressurreição trouxe um grande avivamento, né? Saber da ressurreição avivou a fé daqueles que estavam ali. Lucas, o médico amado, você vai perceber na carta de Lucas que ele é detalhista. Ele se preocupa em dar detalhes de muitas coisas. E ele vai falar assim, diferente dos outros apóstolos, ele vai falar da humanidade de Jesus. O quanto Jesus curou. Lucas tem uma sequência de curas maravilhosas. E ele conta com detalhes a genealogia de Jesus. Ele conta com detalhes o nascimento de Jesus, a mensagem salvadora dos anjos, né? E por fim ele fala da ressurreição. Ele deixa claro em todos os capítulos que Jesus é a resposta para todo o avivamento. E ele deixa claro também que Jesus é o avivamento que foi dito que viria para Israel e também para o restante do mundo. Então nós vimos aqui Mateus de forma resumida, Marcos de forma resumida, Lucas de forma resumida, João de uma forma mais detalhada, e agora a gente entra em Atos dos Apóstolos. Como foi o avivamento no livro de Atos? Quem escreveu o livro de Atos? Lucas. Então ele termina o livro dele falando da ascensão de Jesus. E ele começa o livro de Atos falando do quê? Da ascensão de Jesus. Porque ele queria deixar registrado. Eu queria que alguém lesse para mim Atos 1, versículo do 1 ao 11. Que leia alto para todo mundo ouvir. Quem pode fazer isso? No primeiro livro, eu relatei a você, Teófilo, a respeito da vida e dos ensinos de Jesus, e de como ele foi elevado para o céu depois de dar aos seus apóstolos
as instruções por meio do Espírito Santo. Durante aos 40 dias depois do seu sofrimento, ele apareceu aos apóstolos diversas vezes, provando para eles de muitas maneiras que realmente estava vivo. Nessa ocasião, falou a eles a respeito do reino de Deus. Num desses encontros, enquanto corria com eles, deu-lhes a esta ordem: não saiam de Jerusalém até que o Espírito Santo venha sobre vocês e cumpra a promessa do Pai, conforme eu disse a vocês. Pois, na verdade, João batizou com água, mas vocês serão batizados com o Espírito Santo dentro de poucos dias. Então lhe perguntaram: é agora que o Senhor vai restaurar o reino para o povo de Israel? Não cabe a vocês saber a ocasião ou datas que o Pai determinou para a sua própria autoridade, respondeu ele. Mas quando o Espírito Santo descer sobre vós, receberão poder para serem minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia, Samaria e até os confins da terra. Depois de ter falado isso, ele foi levado ao céu e desapareceu numa nuvem, enquanto olhavam para ele. E eles ficaram com olhos fixos no céu, enquanto Jesus subia. E de repente, 2 homens, vestidos de branco, apareceram diante deles. E disse-lhes: homens da Galileia, por que vocês estão olhando para o céu? Esse Jesus que estava com vocês e que foi levado ao céu, voltará do mesmo modo que vocês o viram subir. A leitura é na Bíblia Viva, então ela tem a linguagem um pouco mais clara, né? Por isso que vocês deram uma perdidinha aí na hora de ler, mas é a mesma coisa, tá? Inclusive eu indico a Bíblia Viva para quem quer ver a história do Antigo Testamento de uma forma com as palavras mais simples, mais atuais, e facilita bastante o entendimento. Então olha só o que aconteceu. Aqui no Atos dos Apóstolos, o evangelista Lucas, ele ultrapassa as barreiras de Israel, né? Ele conta como a mensagem de Cristo ultrapassou as barreiras de Israel, os muros de Israel, e chegou até os gentios de maneira avivada, impactante, cheia de poder. E exatamente no Pentecoste, que quer dizer o 50º dia, né? 50 dias, ou festa das colheitas. Cristo já havia ressuscitado, apareceu ressurreto. Quando a Bíblia fala apareceu ressurreto, o que quer dizer? Quando a gente canta assim, ó, o Cristo ressurreto, o que quer dizer? Perfeito? Ó, ressuscitado. Ele vem de ressurreição. Ressurreto quer dizer que não teve mudança nenhuma. Ele estava ali prontinho, só com as marcas. Corpo, alma, espírito, ressurreto. Perfeito? Sim. Sem mancha? Sim. Amém? Então nós não podemos falar que o São Pedro, São João são ressurretos. Nós não podemos, porque eles realmente morreram e nós só o veremos no último dia. Amém? Mas Jesus é ressurreto, perfeito, ressuscitado entre nós. Então olha só, Lucas começa a falar aqui, né? Escrever a carta ao Teófilo acerca de tudo que Jesus começou não só a fazer, mas para ensinar. E aqui ele começa a falar sobre a promessa do Pentecostes. E aí, antes de subir aos céus, Jesus, no espaço de 40 dias, Jesus aparece para os discípulos. E ele dá uma ordem que a gente até canta: ficai em Jerusalém, ficai em Jerusalém. Por quê? Até que lá do alto seja revestido. Ninguém sabe? Do poder de Deus. Um corinho antigo. Ficar em Jerusalém. Mesmo que nós não saibamos, é a frase que a gente prega. Ô irmão, ficar em Jerusalém, até que do alto seja revestido de poder. E essa foi
foi uma frase que Jesus disse, meio que ordem, né? Ficar em Jerusalém, porque vai ser derramado poder. E aí, depois de falar com os discípulos, ele é assunto aos céus. Ele sobe. E aí todo mundo fica, nossa, subiu. Aí aparecem os anjos e dizem o quê? Vocês estão... O que é novo aí para vocês? Não tem novidade. O mesmo Jesus que subiu é o mesmo que voltará. Corpo, alma e espírito. Carne. Ele voltará em carne. Aí ele fala, ó varões galileus. É como se... O que vocês estão olhando? O que vocês estão olhando? E aí, a gente vê que a curiosidade aqui é a mesma curiosidade hoje. Em que os discípulos falavam, antes de Jesus subir, Senhor, quando vai ser? Quando vai ser esse dia que o Senhor vai descer? Aí Jesus fala, não é da sua conta. Porque não vos compete, quer dizer, não é da sua conta saber nem o dia, nem a hora, mas se preocupe em o quê? Buscar o Espírito Santo. Não fica pensando assim, ó, eu vou assistir essa vidente porque ela disse que em 2025, dia 2 de janeiro, Jesus voltará. E não busca o Espírito Santo. Aí chega o dia 2 de janeiro do ano de 2025 e não acontece nada. Aí, não contente, vai atrás de outro charlatão. E não contente, passa o ano só dizendo, tá perto, hein? Tá perto. Mas sabe desde quando tá perto? Sabe quando? Desde o Pentecostes. O Pentecostes anunciou o fim. Atos 2 anuncia o fim. Começou ali, o fim. Então, as dores vêm desde lá. Nós vamos ver por quê. Então não é para se preparar? Muito pelo contrário. Jesus está falando assim, não se preocupe com o dia nem a hora. Vai buscar o Espírito Santo. Vai se encher do Espírito Santo. Essa é uma ordem para nós. Do pequeno ao grande. Do membro ao pastor. Vai buscar o Espírito Santo. Não fique especulando. Não fica tentando olhar o Apocalipse, tentando decifrar, adivinhar. A Bíblia fala que não é para sabermos mais do que nos concedeu o Espírito Santo. Ficar fuçando. Chega o final, que a gente vira ateu. Não acredita mais em nada. Nada mais faz sentido. Então, conheça até onde Deus te põe para conhecer. Amém? E aí, tudo bem. Jesus subiu, eles ficaram com os olhos fitos, viram que Jesus vai voltar, e o cumprimento dessa promessa que Jesus fez, de ficar em Jerusalém até que do alto seja revestido do poder, foi um dos maiores avivamentos da história, porque é lá em Atos que nós vamos ver o cumprimento da promessa feita ao profeta Joel, que o pastor Afonso citou aqui na terça-feira passada. E o que foi a promessa? E há de ser que depois derramarei o meu espírito sobre toda a carne. Vossos filhos, vossas filhas profetizarão. Os vossos velhos ficarão aposentados. Não, os vossos velhos terão sonhos. Os vossos jovens terão visões. E também sobre os servos e sobre as servas, naqueles dias, derramarei o meu espírito. Aqui o Senhor quebra gênero, o Senhor quebra classe social, o Senhor quebra muro, geograficamente falando. Ele diz, derramarei sobre todos, sobre toda a carne, sobre todo aquele que crê. E aí, em Atos 2, tem a descida do Espírito Santo, que todo mundo conhece. O que aconteceu? 120 pessoas estavam ali. 120 pessoas seguidoras de Jesus estavam ali. E o Espírito Santo de Deus desceu com poder sobre essas pessoas. Tanto é que Lucas começa assim, no capítulo 2, versículo 1. Cumprindo-se
dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. E de repente veio do céu um som, como de um vento veemente e impetuoso, e encheu toda a casa em que estavam assentados, e foram vistas por eles línguas repartidas como que de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles. E todos, sem exceção, todos, foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. E em Jerusalém estavam habitando judeus, varões religiosos de todas as nações que estão debaixo do céu. E correndo aquela voz, que voz? As línguas estranhas. Ajuntou-se uma multidão e estava confusa, porque cada um os ouvia falar na sua própria língua. Aqui era o idioma. Muitas nações reunidas, e eles entendiam os idiomas, diferente da Torre de Babel, quando ninguém entendia ninguém, foi uma confusão. Aqui havia harmonia, e todos pasmavam e se maravilhavam, dizendo uns aos outros: pois que não são galileus todos esses homens que estão falando? Como pois os ouvimos cada um na nossa própria língua em que somos nascidos? Partos e medos, elamitas e os que habitam na Mesopotâmia, e Judéia, Capadócia, Ponto, e Ásia, Frígia, Panfília, Egito, partes da Líbia, junto a Cirene, e forasteiros romanos, tanto judeus como prosélitos, e cretenses e árabes, todos os temos ouvido em nossas próprias línguas falar das grandezas de Deus. E todos se maravilhavam, estavam surpresos, dizendo uns para os outros: que quer dizer isto? E outros, zombando, diziam: estão embriagados. Aqui de novo, o vento, simbolizando a presença do Espírito Santo. O de repente, não tinha uma hora marcada, foi o de repente de Deus. O fogo representa poder que purifica, que queima. O vento, João diz assim: o vento assopra onde quer, e ouves a sua voz, mas não sabe de onde vem nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. O Espírito Santo, assim como num dia de vento, você sabe que tem vento, mas você não vê. Você sabe que ele está ali, mas você não vê. Assim é o Espírito Santo. Por isso que João fala: assim como o vento e fogo. Mateus 3, Jesus diz: eu em verdade vos batizo, João diz, desculpe, com água para o arrependimento, mas aquele que vem após mim é mais poderoso do que eu, cujas sandálias não sou digno de levar. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo, e em sua mão tem a pá, porque o fogo, em sua mão tem a pá, limpará a sua eira, recolherá no celeiro o seu trigo e queimará a palha com fogo que nunca se apagará. Então tudo que não presta na nossa vida, quando o Espírito Santo entra, ele queima, ele purifica, ele é fogo consumidor. E aí, ainda no livro de Atos, nós veremos que Pedro, ele precisou pregar depois desse avivamento. Pedro começou a pregar porque as pessoas começaram a falar: estão embriagados. Aí Pedro vai falar: não é embriaguez não. Isso é a descida do Espírito Santo. E aí vocês vão ver que Pedro, no capítulo 2 é bastante extenso, porque Pedro vai começar a falar das promessas, de tudo que é o Evangelho. E Pedro vai marcar aquela geração, porque ele mal terminou de pregar e milhares de pessoas já queriam receber o poder. Aleluia. Glória a Deus. Ele mal terminou de pregar, eles já queriam receber Jesus. Por isso o evento do Pentecostes é um divisor de águas, é um novo nascimento, em que o Espírito Santo passa a habitar a igreja, não mais como judeus, mas como um todo. E é por causa disso que hoje a gente ouve o Espírito Santo, sente o Espírito Santo, chegou até nós. E os cristãos, eles se tornaram pessoas, depois dessa descida do Espírito Santo, eles se tornaram pessoas mais fortes. Mais fortes para quê? Mais fortes para bater um no outro? Não. Mais fortes para renunciar aos próprios prazeres, para renunciar aos próprios pecados. Eles se tornaram mais fortes para pregar a palavra. Eles se
se tornaram mais fortes para fazer o nome do Senhor ser glorificado. E eles se tornaram mais fortes para levar a palavra de Deus onde eles colocassem a planta dos pés. Eles não foram mais os mesmos. Pedro e João, quando terminaram de pregar, foram presos. Ali eles foram chicoteados, machucados, maltratados, torturados. E quando eles saíram, eles fizeram uma oração que talvez eu e você jamais faríamos. Olha a oração que Pedro e João fizeram. E ouvindo eles isto, unânimes juntos, quando eles foram lá se encontrar com os demais companheiros, eles fizeram essa oração. Olha só: Senhor, Tu és o Deus que fizeste o céu e a terra e o mar e tudo que neles há, que disseste pela boca de Davi teu servo: por que bramaram os gentios e os povos pensaram coisas vãs? Levantaram-se os reis da terra, e os príncipes se ajuntaram a uma contra o Senhor e contra o seu ungido. Porque verdadeiramente contra o teu santo filho Jesus, que tu ungiste, se ajuntaram, não só Herodes, mas Pôncio Pilatos, com os gentios e os povos de Israel, para fazerem tudo o que a tua mão e o teu conselho tinham anteriormente determinado que se havia de fazer. Aí olha a petição deles agora. Agora, pois, ó Senhor, olha para as suas ameaças, as ameaças de Herodes e de Pôncio Pilatos, e concede a nós, os teus servos, alívio? Não. Livramento? E concede a nós, os teus servos, que falem com toda a ousadia, enquanto estendes a tua mão para curar, e para que se façam sinais, prodígios, pelo nome do teu santo filho Jesus. E tendo orado, o que aconteceu no lugar? Tremeu o lugar em que estavam reunidos, e todos foram cheios do Espírito Santo. O que nós faríamos? Senhor, me livra dessa perseguição, meu Pai. Eu nasci na época errada. Olha, Senhor, eu levei muita chicotada. Senhor, eu não mereço, está sangrando. Eu vou precisar ficar 3 meses de cama. Depois eu volto para a obra. Eles não. Dá mais ousadia, Senhor. Mais ousadia. Anestesia meu corpo, que eu quero mais. Gente, é só o Espírito Santo que pode fazer isso. Nós, ao primeiro sinal de perseguição no trabalho, a gente já fala: vou pedir a conta. Ao primeiro sinal de perseguição dentro da igreja, vou sair do ministério. O primeiro sinal é uma fumaça, não é nem um fogo, é uma fumaça. Vou sair, não aguento mais. Eles não. Machucados, torturados. A oração foi: dá mais ousadia, dá mais eloquência, dá mais perseverança. Tudo o que vimos acontecer no Antigo Testamento, o Senhor repetiu no Novo Testamento, mas com muito mais poder. Então não só os apóstolos eram revestidos, mas todos os que estavam com os apóstolos. Por isso eles foram capacitados para perdoar. Por isso que quando alguém olha para nós, num dia de terça-feira, num dia frio, eles pensam: como eles conseguem? E nós vamos responder: não sabemos. Mas o Espírito Santo nos conduz. Aleluia, glória a Deus. Não sabemos. E ali em Atos 8, eu vou acelerar rapidinho, teve outro avivamento. O que aconteceu em Atos 8? Anda lá. Atos 8 tinha um rapaz no grupo do Senhor Jesus que se chamava Filipe. E aí, Estevão tinha acabado de morrer. Atos 7, né? Estevão tinha acabado de morrer. Saulo consentiu com a morte de Estevão. O que é consentir? Aceitar, concordar, aplaudir, né? Saulo, Paulo. E aí, o pessoal estava meio com medo, temeroso. Saulo assolava a igreja, entrava nas casas, arrastava os homens, as mulheres, prendia. Mas também a morte de Estevão foi uma grande oportunidade para os discípulos pensarem em outras cidades. Então tá, se aqui está sendo perseguido, vamos para outras cidades. Porque a obra de Deus não para. E aí
né? Por isso tinha uma rixa entre judeus e samaritanos. Era um povo remanescente que se misturou com o povo assírio. Então eles eram rivais, inimigos. Mas Filipe foi direcionado não pelo coração dele, mas ele foi direcionado pelo Espírito Santo. Você vai ler aí na sua casa. Ele foi direcionado pelo Espírito Santo lá em Samaria, ao povo rejeitado, ao povo desprezado. E o que aconteceu lá? Lá ele pregou o Evangelho. Tudo que ele tinha aprendido, ele pregou. E o que aconteceu? Os samaritanos creram. Eles creram, aceitaram. E o que Filipe dizia? Filipe dizia o Evangelho só. Filipe fez com que o Evangelho convencesse homens e mulheres. E a Bíblia vai falar, você vai encontrar aí, que eles se deixaram batizar. O que quer dizer isso? Voluntariamente eu quero batismo. Batismo com água. Aí a notícia correu. João e Pedro ficaram sabendo. Samaria? O que eles fizeram? Vamos descer lá para ver o que está acontecendo. Quero ver com os meus próprios olhos. Quando João e Pedro, que eram mais experientes, ao saberem das novidades, desceram a Samaria, eles ficaram surpresos com o que viram. Eles viram os samaritanos como uma operação viva de poder de Deus, querendo batismo com água, e foram batizados. Aí eles oraram pelos samaritanos. Vocês vão ler. E todos foram cheios do Espírito Santo. Glória a Deus. E assim, não só a tribo samaritana, mas outros povos foram adicionados à videira do Senhor. Eles não foram até Jerusalém. Estou aqui, Senhor, até que tu alto seja revestido de poder. Eles não foram buscar o Espírito Santo, mas o Espírito Santo foi buscar eles. E qual seria então a diferença do avivamento no Novo e no Antigo Testamento? Para finalizar, guarda isso com você. No Antigo Testamento, o avivamento se limitou a cidades e a pessoas, judeus escolhidos, e só. O avivamento no Novo Testamento, ele atingiu Jerusalém, ele atingiu Samaria, ele atingiu Cesareia, e a Bíblia diz, até os confins da terra. Esse foi o avivamento do Novo Testamento. Aí, em Atos 10, nós vamos ver um outro avivamento. E agora, quem foi tocado para ir para lá? Não foi Filipe, foi Pedro. Pedro recebeu a missão, Cornélio teve a visão, né? Cornélio aí um centurião romano, capitão, responsável por muitos soldados, que tinha poder de mandar matar e mandar viver. Só que a Bíblia fala que ele era piedoso e temente a Deus. E diferente de nós, ele orava frequentemente na sua casa com a sua família. Porque eu falo nós, está generalizando? Eu oro na minha casa com a minha família. Mas a Bíblia fala assim, frequentemente, ou seja, várias vezes ao dia e todos os dias. Para essa missão, o Espírito Santo designou Pedro para levar o Evangelho. Deus queria trabalhar no coração de Pedro e queria trabalhar no coração de Cornélio. Os dois precisavam de um grande avivamento. E para essa missão, Pedro estava pregando lá. Depois de muito lutar com o Senhor, depois de dizer que ele não comia coisa impura, depois de lutar, ele foi. E Pedro foi bem esperto, ele levou testemunhas, porque ele não sabia o que ia acontecer lá. Ele estava na casa de alguém impuro, um gentio, um completo gentio. Mas a Bíblia diz que Pedro começou a pregar. E o que Pedro pregava? Jesus, o Evangelho, tudo o que aconteceu, o Antigo Testamento, desde lá do começo. E a Bíblia nos fala que ele não pregava, então, já que ele pregava Jesus, ele não estava pregando sucesso, ele não estava pregando prosperidade, ele não estava pregando vitimismo, ele não estava pregando riqueza, ele não estava pregando casa própria, ele não estava profetizando chaves, ele estava pregando Jesus. Ele estava pregando um evangelho puro, como ele é. E sabe o que aconteceu durante a pregação? Durante essa pregação, que não foi leve, foi dura,
foi o quê? Visitado pelo Espírito Santo de Deus. Pedro citou Joel, Pedro citou promessas, e aquilo foi enchendo a fé daquele povo. E a Bíblia fala que foi durante a pregação, os ouvintes foram cheios do Espírito Santo de Deus. A Bíblia não nos diz que Pedro pulou, a Bíblia não nos diz que Pedro tinha microfone, a Bíblia não nos diz que Pedro falou em mistério. Pedro pregou. Ponto. Aleluia. E o que aconteceu? Quem era circuncidado, que estava com Pedro, quando viu o Espírito Santo sendo derramado sobre a vida dos gentios, tem coisa errada aí. Porque quem recebe o Espírito Santo são só os judeus. E aí, houve um grande maravilhamento, porque todos eles foram cheios do Espírito Santo. Nações, judeus, gentios, todos. E, por último, Atos 19. Tem outro avivamento por vir. Agora na mão de Paulo. Paulo leva a palavra lá para a igreja de Éfeso. E ele leva a palavra para a igreja de Éfeso. Ele começa a pregar ao povo. E aí ele pergunta para o povo se eles já haviam recebido o batismo. O povo responde: sim, a gente já recebeu o batismo de João Batista. Aí Paulo impõe as mãos sobre eles. E o que a Bíblia diz? Todos foram cheios do Espírito Santo. Outro avivamento. Aleluia. Então nós vemos aqui que o avivamento acompanha aquele que quer o avivamento, né? Aquele que busca o avivamento, aquele que se encontra numa situação de miséria, aquele que precisa ser avivado para avivar, né? Para poder ajudar. Nas outras epístolas, nós vamos ver que as outras epístolas foram escritas pelo próprio Paulo, né? Então elas vão falar sobre justificação, não vai falar do avivamento em si, mas vai dar conselhos de santidade, de pureza, de arrependimento de quem vive o avivamento. Então ele vai falar de justificação somente pela fé, em Romanos, salvação e doutrina, em 1 e 2 Coríntios, né? Nós vamos ver várias instruções ali. Ele vai falar sobre a transformação do nosso corpo na vida de Jesus em 1 e 2 Tessalonicenses. Ele vai falar da importância da alegria da salvação em Filipenses. Ele vai falar do apelo para se encher do Espírito Santo em Efésios. E as demais cartas não vão possuir episódios específicos de uma vida avivada, mas nós vamos ver a supremacia de Cristo em todas elas. E por último, em Apocalipse, que nós vamos ver, João vai detalhar revelações, detalhes das coisas passadas, detalhes das coisas futuras. Ele vai falar sobre o Cristo glorificado, vai falar sobre os detalhes da igreja de Cristo, vai falar sobre o arrebatamento da igreja, o tribunal de Cristo, a entrega dos galardões, as bodas do Cordeiro e a Nova Jerusalém, o avivamento final. E o que a gente conclui? Conclui com essa lição que, novamente, o Espírito Santo não é manipulado pelo homem, data e hora não existem. Amém? Estamos entendidos nisso? Então, um videozinho de TikTok, de previsões, né, de Kawaii que fala, essas profecias, a Bíblia diz: não sabeis o dia, não sabeis a hora, por mais que os sinais estejam aí. Não sabeis o dia, não sabeis a hora, fim. Amém? O Espírito Santo, nós aprendemos nessa lição, ele foi o agente que conduziu o povo a quê? Ao arrependimento, à confissão de pecados e renovação de aliança com Deus. Portanto, não conseguimos nos arrepender por nossa própria força de vontade. Nós conseguimos nos arrepender se o Espírito Santo estiver em nós. Aprendemos que Deus tem prazer em visitar o seu povo com o Espírito Santo, sim ou não? Manifestações maravilhosas. Nós aprendemos que Deus quer dar mais de si para nós. Isso não quer dizer só arrependimento, confissão de pecado, não, Ele quer derramar alegria extra.
na nossa vida, gozo extra, júbilo extra, enquanto nós vivemos aqui na terra. O Espírito Santo vai nos dar momentos de celebração. Sabe, quando você reconhece a graça de Deus em pequenas coisas e em grandes coisas. Pequenas coisas, uma comida quentinha no frio é graça de Deus porque nós não merecemos. Um banho quentinho no frio é graça de Deus porque nós não merecemos. Uma reunião de família onde estão todos vivos, felizes, comendo, é graça de Deus. Então a gente começa a perceber que o Senhor nos dá momentos de derramamento de alegria. Um aniversário, um casamento, o Senhor nos dá momentos, são vislumbres de graça. No meio desse mundo tão feio, no meio desse mundo tão cruel, nós ainda conseguimos viver alegrias dentro da igreja. Nós conseguimos entrar aqui, muitas vezes tristes, derrotados, mas depois de um louvor, depois de uma oração, depois de uma pregação, nós somos ousados, de novo ousados para enfrentar uma outra semana. Nós chegamos aqui no domingo, às vezes, meu Deus, mas aí no final do culto, desejo a vocês uma semana abençoada. Isso dá uma alegria na gente, porque a gente fala, tem esperança, Jesus, o Senhor vai começar tudo de novo. E aí a gente enfrenta a segunda-feira de novo. É o Espírito Santo. E essa obra divina, eu encerro aqui dizendo que essa obra divina não acabou. Deus ainda fala com o seu povo. Deus ainda visita a sua igreja. Deus ainda visita você no seu quarto. Deus ainda visita você na sua oração. Deus ainda visita você na sua cozinha. Deus ainda visita você na sua faxina. Deus ainda visita você no seu trabalho. Deus ainda te visita, porque só assim você consegue ficar de pé. Deus te visita porque Ele te traz alívio de dores. Deus te visita porque Ele te dá capacidade quando você fala, não consigo mais cumprir esse ministério. Deus te visita e te capacita. Amém? Receba essa palavra do Senhor. E eu agradeço a rica oportunidade. As palmas que exaltam.